Olá, meu amigo querido, amante de uma boa biografia e amante da história. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo comigo. Eu peço o seu like, a sua inscrição, ative o seu sininho maratona e compartilhe. E no final troque ideias comigo lá nos comentários. Hoje falaremos de uma grande figura, uma grande imperatriz, quiçá a melhor e a mais poderosa do século XVIII. Muitos historiadores chamam o século XVIII russo de Era das Mulheres. Sem dúvida, a mais brilhante e talentosa delas no trono foi Catarina II, descrita como altiva e enérgica, inteligente e alegre, misteriosa e facilmente vulnerável. Muitas lendas e intrigas estão relacionadas com o seu reinado. Nascida com o nome de Sofia Frederica Augusta, princesa de Eusácio, a futura imperatriz russa tinha a alcunha de Figchen. Catarina era filha de nobres prussianos. Nasceu em Stettin, Prússia, norte da atual Polônia, no dia 2 de maio de 1729. Como era costume nas cortes alemãs da época, a jovem princesa recebeu uma excelente educação. A sua infância foi bastante calma e a própria Catarina escreveria ao Barão Green que, abre aspas, não consigo ver nada de interessante nela. Fecha aspas. Apesar de ter nascido como princesa, a sua família tinha pouco dinheiro, o que pode ter contribuído para a sua infância aparentemente monótona. Catarina ascendeu na escala social graças aos laços de parentesco que sua mãe tinha com os membros proeminentes da realeza. Os relatos históricos descrevem a mãe de Catarina como uma pessoa emocionalmente gélida e fisicamente abusiva, que adorava boatos e intrigas. A escolha de Sofia para a esposa do futuro czar Pedro resultou de uma quantidade generosa de negociações diplomáticas. O intuito era fortalecer a amizade entre a Prússia e a Rússia, para assim enfraquecer a influência da Áustria e arruinar o chanceler russo Bestuchev, com quem a czarina Isabel tinha grandes laços e muita confiança. Catarina conheceu Pedro aos 10 anos de idade e, segundo o que escreveu, parece ter achado o príncipe detestável desde o primeiro encontro. Não gostou de sua tez pálida e do gosto de álcool que já demonstrava nessa tenra idade. Isabel afeiçoou-se à filha de Joana e convocou Sofia em 1744 para visitar a Rússia, com o objetivo de casá-la com o seu sobrinho e herdeiro do trono, Pedro. Esta escolha deveu-se, entre outros, ao fato de Sofia ser muito culta, falar fluentemente francês, tocar piano e violino. Ao chegar à Rússia, não poupou esforços para se integrar, não apenas com a imperatriz Isabel, mas com o seu futuro marido e com o povo russo. Esforçou-se por aprender a língua russa com tanto afinco que costumava levantar-se no meio da noite e andar descalça de um lado para o outro do quarto, repetindo as suas lições. Sabia que só seria aceita se parecesse russa. Tal resultou num ataque severo de pneumonia em março de 1744. Quando escreveu as suas memórias, disse que naquela altura tinha decidido correr todos os riscos e passar por tudo o que fosse necessário para um dia ostentar a coroa. Com a conversão à Igreja Ortodoxa Russa, Sofia recebeu o nome de Catarina Alexevievna. O casamento aconteceu em agosto de 1745 em São Petersburgo. Sofia tinha 16 anos de idade. O péssimo temperamento de Pedro começou a intensificar-se cada vez mais, descarregando a sua fúria nos residentes do palácio. Ostracizava os criados, obrigando-os a praticar exercícios esgotantes de manhã, que eram depois mandados para o quarto de Catarina para cantar e dançar até altas horas da noite. A essa altura,
Catarina já possuía diversos amantes, assim como seu marido. Alguns historiadores afirmam, baseados em documentação, que pode-se entender que o seu casamento nunca fora consumado e que Pedro, quando ia aos aposentos da esposa, divertia-se somente brincando com os seus soldadinhos de chumbo. Sobre a sua vida na Rússia antes de ascender ao trono, Catarina exclamou, abre aspas, a felicidade e a infelicidade estão no coração e na alma de cada um de nós. Se sente infeliz, então esteja acima da adversidade e faça com que a felicidade não dependa de nada. Fecha aspas. O casal teve 2 filhos, o futuro czar Paulo I e a grã-duquesa Ana Petrovna, que faleceu ainda criança. Catarina e Pedro eram um casal que não combinavam bem. Enquanto ela era brilhante e ambiciosa, Pedro, de acordo com a Enciclopédia Britânica, era mentalmente fraco. Catarina não gostava dele. Pedro não tinha maior inimigo que si mesmo. Todas as suas ações beiravam a insanidade. Ela escreveu em 1789. Suas memórias retratam o czar como um bêbado, um simplório, e alguém que tomava prazer em bater em homens e animais. Sejam essas declarações verdadeiras ou não, Catarina e seu esposo eram claramente infelizes e ambos tinham casos extraconjugais e dizem que nenhum dos seus filhos pertencia ao seu marido. Com a morte da imperatriz Isabel, Pedro subiu ao trono no dia 5 de janeiro de 1762 como czar Pedro III. Seu primeiro ato foi aliar-se a Frederico II da Prússia. Diante do temor dos russos frente a essa aliança, Catarina encorajou alguns generais a desalojar Pedro III do trono e entregar o poder a ela. Os oficiais da guarda, provenientes da nobreza latifundiária, que criticavam o governo, apoiaram o golpe e depuseram Pedro III. Poucos dias depois, ele foi assassinado, aparentemente sem o conhecimento e consentimento da nova imperatriz Catarina. Durante o seu reinado, o Império Russo melhorou a sua administração e continuou a modernizar-se. O reinado de Catarina revitalizou a Rússia, que cresceu com ainda mais força e se tornou conhecida como uma das maiores potências mundiais. Catarina tomou algumas medidas em benefício do povo, construiu asilos, hospitais, hospícios e maternidades. Com isso, serenava os ânimos dos descontentes. Durante seu governo, o país conheceu enorme desenvolvimento. Ela correspondia-se com alguns dos filósofos mais notáveis da época, com os franceses Voltaire e Diderot. Catarina ansiava por ser reconhecida como uma soberana iluminista. Financiou guerras em diversas fronteiras, que perduraram até 1772, incorporando vastos territórios e aproximando-se da Europa Central. Após a Revolução Francesa de 1789, Catarina rejeitou muito dos princípios do iluminismo que antes tinha defendido. Temia o renascimento da República e que os movimentos democráticos crescentes pudessem converter-se numa ameaça para os monarcas. Durante o seu reinado, Catarina teve vários amantes que colocava frequentemente em altas posições do governo enquanto se interessava por eles, enviando-os para longe, com grandes propriedades, pensões e servos, quando a paixão se apagava. Ela acabou por ter um filho ilegítimo, Alexis Bolkói, com Gregório Orlov. Ela o mantinha longe da corte. Mais tarde, foi-lhe concedido o título de conde pelo seu meio-irmão Paulo. É dito, por algumas fontes, que Catarina e Orlov tiveram ainda outra criança, uma filha, chamada Isabel Alexandrovna Alexieva, nascida um ano depois de Alexis.
Em novembro de 1796, Catarina levantou-se cedo e tomou o seu café da manhã, como de costume, seguindo pouco depois para o seu escritório para trabalhar. Por volta das 9 da manhã, Catarina foi até o seu quarto de vestir e desmaiou. O médico da corte chegou e concluiu que Catarina tinha sofrido um AVC. Apesar de todas as tentativas feitas para reanimar a imperatriz, ela entrou em coma e nunca se recuperou. Recebeu a extrema unção e morreu na noite seguinte. A 25 de novembro, o seu caixão suntuosamente decorado com tecido dourado foi colocado numa plataforma na câmara de velório da grande galeria criada por Antônio Rinaldi. As atuais famílias reais da Grã-Bretanha, Dinamarca, Holanda e Espanha descendem de Catarina a Grande. Todas essas extravagâncias de sua vida pessoal não a impediram de governar de forma exemplar e brilhante o Império Russo e transformá-lo na maior potência da Europa na época. Catarina enfrentou durante todo o seu reinado os ataques do Império Otomano, porém saiu vitoriosa em todas as ocasiões. Além disso, ela era uma fervorosa defensora das artes e da cultura, tendo inaugurado a Universidade de Moscou em 1783 e uma academia para desenvolvimento da literatura russa. Ela reduziu o emprego da pena capital na Rússia e, no campo da política externa, alargou as fronteiras do império. Seu filho Paulo morreria em 1801, após meros 4 anos de reinado. Ele foi assassinado. Seu sucessor e filho, Alexandre I, não perseguiu os matadores. Ele era amado e mimado pela avó, que teve uma forte influência em seu caráter e formação. Dessa forma, Catarina garantiu seu legado, trazendo grande influência no governo que se seguiria ao dela na Rússia. Culta, brilhante, intelectualizada, com uma grande noção de mundo e de política, ela trouxe os ares de modernidade que a Rússia tanto precisava e marcou seu nome na história como a grande imperatriz. Aguardo você nos comentários, me conta o que você sabe, o que você acha sobre Catarina II, sua vida, seu reinado e seu legado. Espero você por lá. Muito obrigada pela sua companhia.